falar de um cara que eu aprendi a curtir muito, assim, se pudesse falar que se eu fosse um X-Men, eu teria um professor Xavier e ele seria Chico Xavier, assim. Você era cético? Você falava assim, eu estou defecando, como você usou as palavras aqui no nosso pré-papo. Cagando e andando, Active Johnny Walker, assim, eu não conhecia. Você fala, isso é tudo baboseira. Cara, não negava, mas também não abraçava. Não era um cara religioso, nunca fui espírita, né? Não sou de família espírita, nem nada disso. Sou interior de São Paulo, né? Tipo, família católica, aquela coisa, terço em casa, aquela, né? Já olhei aqui e falei, nossa, saudade da avó, né? Mas cara, pra mim, o Chico Xavier era um cara lá que eu já tinha visto no Fantástico. Beleza, né? Mas quando a gente começou a conversar, isso foi originalmente um projeto do Fábio Medeiros com a Rebeca Casagrande, né? Eles começaram, cara, documentaram no Brasil, vocês estão produzindo um puta de um podcast, diga-se de passagem, um puta de um programa, né? Vocês sabem como é o desafio de produzir no Brasil. A gente não tem cultura de investimento, não tem nada. Então, o Fábio e a Rebeca começaram na raça, entrevistaram líderes assim, espíritas para saber, amigos próximos do Chico, mas o documentário estava meio que engavetado. Aí eu entrei e me ofereci para produzir, porque me chamou a atenção justamente, foi a primeira vez que eu vi um nome ligado ao espiritualismo falando de extraterrestre. Eu falei, cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a questão extraterrestre, ufologia, a gente já está assim na cara do gol para ter um descobertamento um pouco maior e mais amplo, mais sincero. Agora, isso dentro ou casado com o espiritualismo eu nunca tinha ouvido. E foi aí que me chamou a atenção. Interessante. Então você era bem cético e a sua vida mudou. A sua vida mudou por completo. Tanto mudou. E a sua fé mudou também. Mudou. Eu acho que não a fé, porque fé é acreditar acreditar num dogma, né? Alguém foi lá para você e falou que é daquele jeito e você não pode questionar. Eu aprendi com o Saulo Gomes, né? Produziu o Pinga Fogo, era tipo um porta-voz do Chico na imprensa. O Saulo se definia. Quando eu fui entrevistar o Saulo, foi legal. Ele falou assim: e vocês são espíritas? Tal? Todo mundo sempre fazia essa pergunta. E eu ficava com um cara. Né? Ele sacou, ele já estava com 80 e tantos anos, e falou, já entendi, vocês são como eu, livres pensadores espiritualizados. Então, acho que a melhor definição é, cara, fé, não sei se tenho fé, mas eu sou um livre pensador, eu escolho, né? E sou espiritualizado. Inclusive, depois até, óbvio, a gente pode até ver de trazer o Saulo aqui, né? Só se for mediunicamente. Sim. Ou outra da psicografia, né? Mandar um abraço pra Leila Lopes, né? Tipo... Mas então, aí você começou, tinha pouca grana, como é que foi? Vamos contar a história. Não tinha grana nenhuma. Era zero. Era a grana do bolso, né? A gente tirava da produtora e tal, e foi... Porque o que chamou mais atenção, né, na hora que entrei no projeto, falei, cara, a gente precisa de um cara de ufologia, a gente chamou o Ademar Givaer, que era editor da revista UFO, fomos atrás do Saulo Gomes, que era quem tinha produzido. Pô, eu peguei o rolão do Pinga Fogo, né, do programa em si, na mão, assim, os caras tinham um cuidado muito grande com aquilo. Só que o que mais chamou atenção foi que bem na época que a gente estava produzindo, o Stephen Greer, junto com outros caras nos Estados Unidos, fizeram um projeto chamado Disclosure. E eles levaram caras muito grandes do exército, da política, para o Capitólio, para fazer uma audiência pública pedindo o descobertamento dos documentos de UFO, de ufologia e tal, não sei o quê. Nessa audiência, o ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hellyer, vai, mas ele fala contundente, ele fala assim, vocês estão escondendo a relação que vocês têm. Eu tenho pelo menos documentado contato do governo norte-americano com 5 raças alienígenas diferentes. Vocês estão acobertando projetos de engenharia reversa, onde vocês pegam essas tecnologias e transformam em patentes dentro do governo de vocês e tal. Isso tá no Data Limite, né, que eu lembro que esse cara tem aparece. Muita coisa. O Heller, mas ele fala na lata dos caras. Vocês sabem muito bem que a humanidade só não começou um processo de intercâmbio claro, aberto com essas civilizações, porque vocês se recusam a abrir mão do arsenal militar.
Cara, isso foi pra mim bombástico. Por quê? Foi exatamente o que o Chico tinha falado em 1971 no programa Pinga Fogo. Aí, cara, explodiu a cabeça. Falei, cara, a gente tem que ir atrás desse cara. Aí, porra, produção, liga. Eu tomei 6 nãos do ex-ministro. Toda hora ele tinha que escrever um livro, fazer alguma coisa, não posso, não sei o quê. Até um dia que ele me deu um talvez, cara. Eu não sei como, mas eu achei o telefone da casa dele no Google. O Fábio até fala que a gente tava no carro, tava no banco de trás. Eu falei, peraí. Passei a mão no celular, liguei na casa dele. E aí ele aceitou a entrevista. Não, na verdade ele me deu outro não, só que aí foi por telefone. Foram 6 nãos por e-mail, um não por telefone e depois um sim. A hora que ele falou, a gente foi pra cima, partiu pra cima. E aí aquela coisa, né? Você me perguntou assim, mudou tua fé? Vou te dar um exemplo. Os caipiras foram, marcaram com o ministro, pô, tipo assim, hoje, marcamos para daqui 20 dias. Tamo aí! Pá, de repente a gente falou, pô, tem visto para entrar no Canadá. Aí entramos na embaixada, demorava 30 dias úteis pro visto ficar pronto. A gente falou, cara, e agora, mano? 7 tentativas, né, e tal. E nessa época, como eu tava com muita, entre aspas, birra, assim, de religião, eu desenvolvi um jeito que eu gravava áudios pro Chico Xavier, como se eu estivesse gravando áudios para um amigo no WhatsApp, né? Porque eu falava assim, cara, eu me recuso a essa história de ficar rezando para alguém. Se esse documentário é importante e tiver realmente essa multidimensão, esse cara tá me ouvindo, ele tá vendo, ele vai ajudar. Vai interceder. Então eu pegava meu celular, gravava um áudio, falava, ei, Chicão, beleza, cara? Porque eu tava na produtora, né? Os caras não podiam me ver falando com o Chico Xavier. Chicão, como é que você tá? Beleza. Então, acho que é o seguinte, entramos lá com visto, mas você sabe, né, se foi funcionário público no Brasil, né, você sabe que vai demorar e tal, dá uma força, papapá. Só que esse hábito, cara, começou a virar uma espécie de amizadezinha, porque eu pedia coisas no áudio, tipo 10 horas da noite, 8 horas da noite, e no outro dia seguinte essas coisas estavam resolvidas, sem a gente fazer força. O nosso visto saiu em 7 dias corridos. Né? Coisas tipo assim, uma vez eu falei pra ele, Chico, todo mundo aí tem o seu mentor espiritual, por que eu não posso saber qual é o meu mentor espiritual? Agora ficou na moda, todo mundo sabe qual é o nome do seu espírito guia, eu tô no escuro, você podia dar um jeito de falar qual é o meu nome e tal, né? Aí, pô, passa uma semana, a gente tinha ido fazer uma palestra para divulgar o documentário, chega num lugar, tem um médium que pinta quadros mediunicamente, não sei o quê, o cara recebe a gente no ateliê dele, vira pra gente e fala assim, eu geralmente pinto a vida passada das pessoas, porque isso é terapêutico e tal. Eu falei, pô, legal. Não, mas hoje não é isso que eu vou fazer. Eu recebi uma encomenda da espiritualidade, o que eu devo fazer hoje é pintar o mentor espiritual de cada um de vocês. Cara, pô, assim, não... Estranho, né? No mínimo, né? É curioso. Estranho, assim. Tem uma série de coincidências como essas encavaladas na produção. Pô, então você tinha o WhatsApp do Chico Xavier. Passava um WhatsApp pro Chico. Coisa incrível, né? Esse eu acho que todo mundo queria, né? Um desses. Cara, sei que a gente apostou muito naquela época, o Facebook entregava maravilhosamente, começou a se criar uma comunidade ao redor disso. E a gente começou a perceber que fazia um sentido que a gente não entendia exatamente, essa coisa da espiritualidade e da ufologia. E a gente começou meio que... O documentário foi meio que um casamento desse tipo de coisa. Hoje o cara que é espiritualista, ele está muito conectado em questão vida extraterrestre, mestres e coisa e tal, e o contrário também. E aí quando lançou o documentário foi aquele farfé, né? Foi um boom bem Foi forte. Quando o lançamento? Em 2014. A gente lançou em 2014... logo 2015 ele já foi para o YouTube, porque tinha caído em pirataria já. Mas ainda assim foi um documentário que vendeu 12 mil DVDs, né? Muito. Foi uma coisa legal. Que nem o Luan Santana vende DVD. Acho que não. Se vender, não vende 12 mil também. A gente traduziu ele para 7 idiomas, incluindo o mandarim. Caramba. Então tem uma distribuição também mundial, no sentido internacional. Agora, quem mais vendeu fora China? Cara, Estados Unidos, francês, França, espanhol, né? Italiano, inglês. Incrível. O chinês, né? Agora, recentemente, eu vi que alguém baixou no YouTube e legendou em árabe, pôs em árabe. Então, é um conteúdo que foi esparramando. E ele não morre.